Semana passada não foi possível gravar o vídeo. Isso é um hematoma que já diminuiu bastante e houve muitas versões para isso. Primeiro é que eu tomei surra de uma mulher. Segundo é que eu tomei surra de um marido ciumento. Mas a verdade é muito mais constrangedora. Eu caí de patinete, uma espécie de velocípede da terceira idade. Mas prefiro falar que pulei de paraquedas e o paraquedas não abriu, fica pelo menos mais emocionante, menos constrangedor. 2 fraturinhas no rosto, tudo certinho, tudo tranquilo. Testei negativo para a Covid depois de um susto, enfim. E a última boa notícia é que termina hoje a minha suspensão imposta pelos imbecis do Facebook. Mais uma vez fui censurado por 29 dias. E vou dizer por quê. Porque tenho denunciado o Facebook e o Instagram como parte de uma quadrilha de estelionato para vender produtos na internet que jamais serão entregues. Eles estão incomodados com isso, mas a denúncia está feita, colocada, e a gente espera que o Ministério Público atue também nisso. Golpes aplicados em cumplicidade com Facebook, Instagram e o mais grave, o Mercado Pago, que promete devolução de dinheiro se você não receber a mercadoria. Nem uma coisa, nem outra. Enfim, eu sou daquele tempo em que se dizia que política, futebol e religião não se discute, porque provocam grandes emoções e terminam mal via de regra. Tivemos aí a primeira morte estúpida de um petista assassinado por paixão política, o que é absolutamente inaceitável sob qualquer aspecto. Religião também virou fonte de fanatismo e de guerras históricas milenares. E política, religião, além disso tudo, são coisas que mexem com interesses econômicos, o que torna tudo muito mais acirrado. Futebol não tem problema, porque tem o Flamengo, o Botafogo e Fluminense na primeira divisão, o Vasco na segunda, continua tudo do jeito que está. Então vamos discutir só futebol. Eu, por exemplo, só falo de futebol com quem nunca foi rebaixado para a segunda divisão. Mas a volta hoje, queria dizer que as notícias sobre a minha morte foram bastante exageradas. Eu não cheguei a morrer, não tive sob risco de morte, tomei um susto muito grande e tenho ficado estarrecido com o desrespeito que se tem pelos ciclistas nesta cidade. Uma boa notícia no campo da segurança pública é a queda no índice de homicídios aqui no Espírito Santo. Em 2022, se comparado a 2021, essa queda foi de 14,8%, bastante expressiva, o que não significa, no entanto, que os índices de violência não estejam aumentando de forma absolutamente estarrecedora. A crise da segurança pública é muito grave. Assaltos, roubos, furtos, uso de drogas, tráfico, enfim. É preciso colocar um ponto final também nessas questões que afligem as famílias capixabas. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou números bastante impressionantes nessas questões que envolvem a problemática social. 93% das escolas, segundo a população, devem respeitar todas as religiões. Eu digo mais, devem respeitar também as não religiões. Outro dado curioso aqui, 73% dizem que a educação sexual deve estar no currículo escolar. Concordo, o que não pode é se praticar a educação sexual na escola, nem induzir crianças a escolherem gênero sexual, por vontade de seus mentores intelectuais. Tentar conduzir no sentido de que a homossexualidade pode ser precipitada. Eu acho que não, eu acho que a escolha deve ser da própria criança, do adolescente ou até mesmo do adulto. Por conta disso, inclusive, li notícia dizendo que motoristas de aplicativos estão fazendo sexo durante o transporte de passageiros para aumentar um pouco a renda. Eu não entendi muito bem isso,
Eu espero que na minha corrida não esteja agregado esse valor, até porque não passei pela experiência até hoje. Outro dado muito negativo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: os casos de agressão contra a população gay, LGBTIQAP+, aumentaram 20% no Espírito Santo. Essa intolerância é absolutamente inaceitável. Antigamente se dizia que de barriga de mulher e de cabeça de juiz não se pode saber o que vem. De barriga de mulher ficou até perigoso você falar, porque pode ser acusado de homofóbico. E de cabeça de juiz perdeu todo sentido, porque agora só quem fala como cabeça de juiz é ministro do STF. E pouquíssimos deles têm uma cabeça mais ou menos. O que aponta como principal questão a ser tratada pela sociedade como um todo, e não pelo Estado apenas, é a questão da violência doméstica. E eu tenho dito que não se pode resumir violência doméstica a violência contra a mulher, inaceitável, abominável, hediondo. Mas as maiores vítimas da violência doméstica são as crianças, espancadas e não podem dar queixa a ninguém. Muito raramente, um abusador de criança, e não estou falando de abuso sexual, é apanhado, às vezes dá sorte de uma professora, um membro da comunidade perceber, mas as crianças estão sofrendo toda a sorte de violência agravada pela pandemia, é verdade? Uma outra questão muito grave envolvendo a infância e a juventude é a gravidez na adolescência. Mais de 280 jovens com menos de 15 anos, isso mesmo, 15 anos, se tornaram mães no ano passado. 2 crianças são vítimas de crimes violentos no Espírito Santo todos os dias. Isso não inclui o abuso sexual. A cada 6 horas, um estupro é realizado, praticado no Espírito Santo. E são 5 denúncias de violência doméstica por hora, o que dá mais ou menos 130 ligações para as autoridades todos os dias. Outro dado lamentável é que de janeiro a maio de 2022, 164 motociclistas morreram no Espírito Santo. É verdade que alguns deles suicidas potenciais. Mas eu fecho com a frase absolutamente encantadora de Salvador Allende, presidente do Chile, derrubado pela ditadura militar de esquerda, que é autor dessa frase muito interessante, lapidar, segundo o meu ponto de vista. Não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos.